Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso projeto Debate-Papo, em que a gente sempre está convidando pesquisadores para virem aqui no nosso canal conversar um pouquinho sobre as pesquisas acadêmicas que têm sido defendidas na área de literatura, na área de tradução e na área de ensino de literatura, que interessam tanto a surdos quanto a ouvintes. Hoje eu tenho a alegria de trazer para o nosso debate-papo uma querida, uma pesquisadora que defendeu a tese de doutorado agora no finalzinho do mês de novembro e tem muita coisa boa para contar para a gente. A pesquisa dela está relacionada às literaturas indígenas que são produzidas no Brasil. É um tema recente, mas que tem se desenvolvido muitas pesquisas sobre esse tema. E é com alegria que eu chamo para fazer parte da nossa conversa a Patrícia Sodré. Por favor, Luiz. Isso, Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Arlene. Obrigada. Boa noite, Elizabeth. Boa noite a todos. É um prazer poder vir aqui compartilhar um pouquinho, né, desse percurso investigativo que desenvolvemos aí ao longo dos 4 anos. Maravilha, Patrícia. Bom, quero aproveitar e dizer que esse projeto ele tem sido apoiado pela FAPES e é por meio desse apoio, né, que nós temos a presença dos intérpretes de Libras que vão estar aqui conosco, mediando todo esse encontro. Aproveito agora para que a Patrícia ela fale um pouquinho sobre o que a motivou a pesquisar esse tema, literaturas indígenas. Daqui a pouco ela vai falar sobre a pesquisa dela, mas a gente sempre começa com uma pergunta para saber de onde surgiu, né? O que originou a busca por estudar esse tema. Fala para a gente, Patrícia. Bom, acho que foram assim 2 motivações, né? A primeira motivação é porque eu sou professora da educação básica, né, de uma escola pública, e existe uma lei de 2008 que estabelece, né, o ensino obrigatório da história e da cultura dos povos indígenas, e eu me senti muito incomodada porque eu não conhecia nada desse universo indígena. Então, assim, eu tenho consciência de que é um tema muito importante, que ele precisa, né, ser trabalhado em sala de aula, mas eu também tinha um certo receio, porque como eu desconhecia esse universo, como que eu ia abordar, como que eu ia trabalhar a literatura indígena, como que eu ia falar de culturas dos povos indígenas, se eu não conhecia. Então, essa minha primeira motivação foi buscar, né, aprender, conhecer, buscar referências de pesquisadores teóricos, né, da literatura indígena e pesquisadores indígenas também, para me ajudar a compreender esse universo. E uma segunda motivação é um pouco dessa parte pessoal mesmo, porque a partir de uma disciplina que eu fiz, né, na UFES, já no doutorado, sobre os povos africanos, né, a questão da ancestralidade, a herança ancestral, essa identidade, essas raízes, né, o seu pertencimento, isso me despertou muito o interesse de buscar mais, né, e saber também sobre os povos indígenas e talvez até tentar mergulhar para encontrar um pouco as minhas raízes, que eu acho que eu me senti um pouco perdida nesse sentido, assim, de quais são as minhas raízes, a minha história e como a gente faz isso, né? Como a gente desperta isso? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa herança ancestral dos povos indígenas, né? E com essa motivação de querer aprender, né? Para poder encontrar meios de abordar esse tema em sala de aula. E foi daí que a gente alinhou, então, né? E se dedicou a buscar os ensinamentos com os povos indígenas, com os pesquisadores, para consolidar um pouco essa aprendizagem. Excelente, Patrícia. Então, já que você comentou aí um pouquinho, né, sobre o início do seu trabalho, as questões motivadoras, eu gostaria que agora você apresentasse, fique super à vontade para contar para a gente
Qual foi o tema, o desenvolvimento, o objetivo da sua pesquisa e quais foram os resultados que você encontrou? Ok. Então, vamos lá, vamos projetar aí um slide. Isso, ótimo. Aí. Então, o título da pesquisa é Literatura Indígena, Tempos de Histórias e Ancestralidades nas Narrativas Literárias. E o nosso objeto de análise foram 4 narrativas literárias. A primeira narrativa literária, representativa do povo Macuxi, intitulada O Caçador e o Curupira, é um reconto escrito por Trudruá do Rico. A segunda narrativa, representativa do povo Tabajara, é intitulada A Onça Pintada no Pescoço de Cauane, a Guardiã dos Segredos, e foi escrita por Aurita Tabajara. A terceira narrativa, representada aí, representativa do povo Balatiponé ou Mutina, o título dela é Jibiqui Poricopô, O Furto da Panela de Barro, escrita por Ariabo Queso, também um reconto. E a quarta narrativa, Os Raios Luminosos, escrita por Gerapoti Mirim. Essas narrativas, elas fazem parte da coletânea organizada, a primeira antologia de literatura indígena, organizada por Maurício Negro e ilustrada por Maurício Negro, e a segunda antologia, Originárias, uma antologia de literatura indígena, organizada por Trudruá do Rico e também pelo ilustrador Maurício Negro. E a inspiração para a nossa pesquisa, ela se deu a partir da leitura dessas narrativas, porque nós temos aqui, nessas 2 antologias, mais de 20 narrativas de diferentes etnias. E o interessante dessa organização, é porque nós temos a cada narrativa, nós temos a ilustração, que representa o tema da narrativa, nós temos na abertura da narrativa, de cada narrativa, uma representação do grafismo do povo, que é representado nessa narrativa. Ao final da narrativa, nós temos um glossário, que traz, então, a explicação de todas as palavras indígenas específicas daquela etnia que foram usadas na narrativa, além de uma informação, um resumo aqui sobre os povos que são representados na narrativa e também sobre o escritor. O interessante da composição dessa antologia também se dá com as cores escolhidas para representar as ilustrações, para compor, que fazem referência à terra, ao genipapo, ao urucum. E outra curiosidade, por exemplo, na primeira coletânea, é que nós temos, na abertura da primeira narrativa, uma imagem representativa do nascer do sol. E quando a gente vai para a última narrativa, é uma sequência temporal. Na última narrativa é o anoitecer. Então, nós temos aqui muitas ligações e muitos elementos simbólicos que trazem todo esse universo dos povos indígenas impressos ali, na sua narrativa, no seu grafismo, nas ilustrações que são importantes para a composição dessa história, E aí, então, nós partimos num objetivo, de tentar compreender como o tempo ancestral e o tempo histórico são representados na trama literária e pensar de que modo essas noções temporais evidenciam acontecimentos, vivências na tradição e contribuem para a construção de sentidos da narrativa. E aí nós vamos, então, para a questão central, que é a pergunta que motivou, que norteou todo o nosso percurso investigativo. De que maneira as temporalidades indígenas integram-se às histórias, às memórias ancestrais e se constituem como expressão artístico-literária carregada de elementos simbólicos, de valores étnicos e culturais. E assim nós organizamos, então, a pesquisa em 4 capítulos, sendo que desenvolvemos no primeiro capítulo toda uma revisão de literatura em que fomos buscar, Aí, se quiser passar o slide, pode passar para o primeiro capítulo lá.
E aí nós desenvolvemos, né, uma investigação em teses e dissertações que pesquisaram sobre a literatura indígena, sobre o universo, né, da cultura dos povos indígenas, e buscamos observar ali que todas essas dissertações e teses que fizeram parte da composição da nossa pesquisa, elas propagam as vozes indígenas e comunicam ao mundo a realidade dos povos originários através de suas manifestações artísticas, que é a literatura indígena, como uma de suas manifestações artísticas. E, além disso, essas pesquisas evidenciaram que a literatura indígena, ela traz elementos históricos, sociais, políticos, né, além de toda a riqueza estilística que compõe, né, a tessitura e a expressividade do texto literário indígena. E aí, avançando para o capítulo 2, nós organizamos o marco teórico, em que a gente foi delinear, né, a partir de referências de pesquisadores indígenas, esse entendimento sobre a literatura indígena enquanto representação de muitas vozes, a presença das temporalidades e a expressividade poética na literatura indígena como uma forma de evocar ali, né, vozes e referências que são próprias do universo indígena de cada etnia, com seus elementos culturais, com seus costumes, com as suas tradições. E aí a gente vai, então, buscando esse entendimento sobre como que se dá essa temporalidade indígena nas narrativas, a partir das referências, das perspectivas de tempo expressa, né, pelos povos indígenas, e como que se dá essa temporalidade. Constatamos, então, que permeia ali a literatura, né, elementos simbólicos que remetem a um passado histórico e um passado mítico, e que nossa pesquisa nós estamos chamando, então, de um tempo histórico em que se dá a dimensão real da existência humana, e um tempo ancestral, em que a gente tem ali elementos que evocam a memória ancestral das tradições dos povos indígenas, como uma projeção no mundo real. E aí, avançando para o terceiro capítulo, nós temos o percurso metodológico, e buscamos compreender nesse terceiro capítulo de que maneira os pesquisadores indígenas propõem novas possibilidades de análise das questões indígenas, né, para que a gente possa pensar nessa forma, então, de abordar a literatura indígena a partir de uma abordagem ética e responsável. E aí, alguns aspectos nós destacamos nesse percurso metodológico que diz respeito à importância de conhecermos esse passado histórico dos povos indígenas, principalmente daqueles povos que são representados nas narrativas e que vamos analisar. Essa realidade social, os efeitos e os impactos da colonização no modo de vida desses povos, e outro aspecto que se refere às questões terminológicas, né, que é a necessidade de ressignificar esses termos, os usos de determinadas palavras que foram, né, incorporada, introjetada pela sociedade dominante, né, um processo de colonização, de formação do Brasil, como, por exemplo, o termo índio, que generaliza e não reconhece as especificidades, não reconhece, né, as diferentes etnias, essa riqueza étnica dos povos indígenas que estão, né, que formam o nosso país. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essas questões terminológicas e o conhecimento, né? Então, como que a gente busca essas referências, né, através de pesquisadores indígenas e escritores indígenas, a melhor forma, então, de se referir a estes povos, né? Se a gente conhece pela etnia, então a gente se refere pela etnia. Daniel, Munduruku, Trudruá do Rico, do povo Macuxi, Aurita, Tabajara. Mas se a gente não conhece a etnia a que pertence àquele indígena, então vamos usar o termo indígena no lugar de usar índio, que não representa, não identifica realmente as etnias e os povos indígenas. E aí vem umas outras denominações também, né, que a gente foi aprendendo aí ao longo desse percurso metodológico.
fim, uma questão muito importante que nós constatamos, né, desse olhar, né, ético e responsável para é a questão da reciprocidade, de pensar em estratégias de compartilhar os saberes. Então, a minha pesquisa sobre as narrativas literárias, de que maneira, né, que eu vou fazer esse compartilhamento, né, como eu estou fazendo agora, de divulgar um pouco mais sobre a literatura. E aí, a partir, então, né, dessa estruturação da tese, desse curso, desses 3 capítulos, nós vamos, então, à análise das narrativas literárias indígenas, no 4º capítulo, em que a gente traz, então, né, a primeira narrativa, que é do povo Macuxi, o caçador e o curupira. Se quiser avançar o slide, pode avançar. É isso. Acho que desconfigurou um pouquinho, talvez se fosse aquele em PDF, não iria desconfigurar. Daí, se quiser fazer a troca pelo arquivo em PDF, eu vou seguindo aqui. A primeira narrativa, o caçador e o curupira, a gente tem como personagem um jovem caçador indígena, desse povo, né, Macuxi, dessa comunidade Macuxi, e um sábio ancião. E esse jovem caçador indígena, ele sai ali, né, para sua tarefa rotineira, que é a tarefa de caçar para poder levar um alimento para sua comunidade, para sua família. Só que nesse dia ele não consegue, né, nenhuma caça, ele já está muito desanimado porque ele não conseguiu nenhum alimento para levar e já estava desistindo, indo embora, quando ele se depara com esse velho, com este sábio ancião. Num primeiro momento ele fica um pouco, né, achando estranho, porque ele nunca tinha visto aquele velho na redondeza. Mas como aquela comunidade do povo Macuxi era uma grande comunidade, talvez então esse velho poderia, né, ser de uma outra região em que ele não conhecia. Mas ele foi para conversar com esse velho, e esse velho, né, o convidou então para ir caçar com ele. E ele foi caçar. Surpreendentemente, eles conseguiram caçar muitas carnes de todos os animais que ele sempre conseguiu em tempos passados e que, na atualidade, ele já não vinha conseguindo mais caçar. E aí, esse sábio ancião, ele acondiciona todas essas carnes em um pequeno jamachim. O jamachim, ele é um cesto artesanal confeccionado com palhas de cipós, de folhas de palmeira, e ele entrega para o jovem, e a orientação que ele passa para esse jovem é que ele não mexa naquela carne até chegar em sua comunidade para dividi-la com todos, sendo que ele tinha separado uma pequena porção para ele consumir ao longo da viagem. Então, a gente já vai vendo ali, no desenrolar da narrativa, elementos simbólicos que se revelam, né, e nos mostram essas temporalidades indígenas. Então, essa primeira temporalidade de um tempo ancestral, em que você tem ali um encontro do mais novo e com o mais velho, esse mais velho que já, né, traz ali essas memórias dos antepassados e os ensinamentos. Então, vai ter um momento dessa transmissão dos conhecimentos, dos ensinamentos. Outra questão que nos remete também a esse tempo ancestral, esse tempo da tradição do povo Macuxi, que é a prática da caça, pensada aqui como atividade essencial de sobrevivência da comunidade, e que essa prática da caça é uma atividade que se perpetua de geração a geração e que também é transmitida dos mais velhos aos mais jovens. E aí tem como se diz assim, uma evidência ali, né, de uma marcação de um tempo histórico, quando a gente percebe que o jovem caçador, ele já não está mais encontrando as caças como ele encontrava antigamente. E isso já traz, né, assim, traz um alerta para o leitor, como se fosse uma maneira de chamar a atenção também para esse manejo responsável da caça.
e a exploração desordenada das riquezas naturais que faz com que, então, esse alimento essencial falte. Então, a gente vai vendo ao longo da narrativa esses nuances, né, que marcam essas temporalidades, sempre uma temporalidade, né, um tempo histórico que nos leva, então, a traçar esse contexto histórico, social, né, que evidencia aí esse modo de viver, né, dos povos indígenas, e aqui no caso do povo Macuxi, e as diferenças e o quanto isso influencia. E aí, dando a narrativa, a gente tem, então, um primeiro momento em que esse jovem ele não obedece aos ensinamentos e às orientações do velho, do sábio ancião, porque o sábio ancião falou que ele precisava levar aquele cesto sem mexer para a sua comunidade, para ser preparado lá, dividido com a comunidade e ser preparado na sua família. E aí ele, com muita fome, come a porção que estava reservada para ser consumida ao longo da viagem, mas ele decide abrir esse cesto. E aí, no cesto, todas aquelas carnes que surpreendentemente tinham sido acondicionadas num cesto tão pequeno, elas saem, elas saltam do cesto, fazendo com que ele não consiga condicioná-las novamente ao cesto. E ele fica meio que desesperado. O que eu vou fazer agora? As carnes não entram, não cabem mais. E aí ele decide esconder uma parte em uma árvore e tentar levar o que ele conseguisse acondicionar no cesto até a comunidade. Passado algum tempo, ele reencontra com esse velho e ele é chamado a atenção. Então, e aí o velho, ele fala para o jovem, né? Você não vai mais ter caças, porque você não foi responsável e não acatou as minhas orientações. Só que o jovem caçador, ele fica muito arrependido e ele tenta se justificar que ele estava com muita fome, por isso que ele mexeu. Mas que ele pudesse ter uma outra chance, porque ele só mexeu porque ele não aguentava mais de fome. O sábio ancião, então, fica comovido, né, com o arrependimento do jovem e fala para ele, ok, vou te dar mais uma chance e vamos caçar. E ele acompanha o jovem novamente e o jovem consegue muitas caças para alimentar, né, a sua comunidade. Naquele momento, naquela relação de troca ali, né, de conhecimentos, nessa prática da caça, mais um ensinamento é passado ali. O ensinamento de que a atividade da caça é uma atividade que ela não deve ser levada como uma diversão, como um divertimento, porque ali é um processo que tem que ter respeito com os animais, com a natureza, porque é uma atividade de sobrevivência, uma atividade essencial de objetos para levar para a sua comunidade, que isso deve ser com muito respeito e responsabilidade. No entanto, mais uma vez, esse jovem caçador, ele não consegue acatar essas orientações do velho. Ele convida alguns outros de sua comunidade para sair com ele caçar, e aí eles vão caçar por diversão. E esse velho ancião, ele volta, e aí ele fica muito bravo. E ele diz ao precisa agora se responsabilizar pelas suas atitudes. E aí, assim, o jovem aprende a lição. E o que a gente tem no final da narrativa é a revelação de que esses... Ei, Patrícia, acho que tivemos aqui uma pausa novamente. Voltei. Ok. Vou retomar. Então, no final da narrativa, isso. É revelado do que o Curupira, a entidade mítica, protetor das matas, que para os povos Macuxi, o Curupira foi o primeiro a texto Jamachim para entregar ao homem
e assim mostrar ao homem a importância e a utilidade desse cesto para condicionar os seus alimentos, Patrícia, você para pode voltar. transportar os seus alimentos, e que feito manualmente. Oi, Ei, Patrícia, desculpa te oi, estou interromper. aqui. É porque essa parte que você falou do Oi. ensinamento, eu não sei se o Highlander conseguiu ouvir, mas ela teve umas pausas aqui, teve uns cortes. Então, se você puder voltar e falar sobre o ensinamento novamente. Vou voltar então. Então, no final da narrativa, a gente tem a revelação de que esse sábio ancião é o Curupira, a entidade mítica Curupira, que para o povo Macuxi e muitos outros povos também, ele é o pai das caças, o protetor das matas. E ele é aquela entidade mítica que é justa. Se precisar castigar e se precisar corrigir a ação humana para proteger os seres da natureza, para proteger a fauna e a flora, o Curupira vai fazer. Então, para o povo Macuxi, a presença da entidade Curupira é muito forte e é muito real, como esse protetor, esse guardião das matas, que ao mesmo tempo em que ele acolhe, ensina e mostra como deve ser, ele também. Opa! Então, no final da narrativa, como esse jovem Ele caçador. também. Só Voltei. um minutinho. Você parou e Então, no final ele também, da narrativa, ele também castiga. castiga. Porque, na Ok. verdade, ele está ensinando, mas ele também tem que corrigir, porque a missão ali do Curupira é de proteção. E aí a gente tem, né, essa transfiguração dessa entidade mítica de Curupira nessa roupagem corpórea de um velho ancião, também como uma representação muito significativa dessa tradição indígena, da presença do conhecimento, da sabedoria do velho, do sábio, né, que transmite ao mais jovem e que faz, né, e que garante ali essa continuidade, essa ressignificação do costume e da tradição, do modo de viver, né, e da forma de viver, como se deve viver, né, dentro dessa tradição indígena. E aí a gente vai ter aqui, né, essa marcação também, né, evidências de um tempo histórico em que a gente observa na forma de organização da tarefa do interior da aldeia, nessa questão, né, da conscientização sobre a importância da prática da caça, e aí a gente também estende para a pesca, como é muito presente em outras etnias indígenas, como essa atividade. E como é forte essa ligação com os seres, né, as entidades míticas, como é para o povo Macuxi a presença do Curupira. Bom, dá tempo de falar um pouquinho sobre a próxima narrativa? Na verdade, eu acho que seria bem interessante se você apresentasse para a gente um pouquinho sobre o povo Macuxi. Assim, uma informação de onde esse povo se localiza no Brasil, né? Informações históricas que, pela sua pesquisa, a gente acaba conhecendo muito do povo Macuxi. Isso. A gente tem referências na própria antologia sobre o povo Macuxi, que vai mostrar para a gente que o povo Macuxi aqui, ele é um fronteiriça do Brasil, Venezuela e Guiana. A Trudruá do Rico, ela pertence, né, a um grupo, né, uma parte desse povo Macuxi que está localizada em Roraima. Então, a história do povo Macuxi, ela é uma história, né, assim, muito semelhante ao que ocorreu também com outros povos indígenas no processo de colonização do Brasil, porque era uma comunidade muito numerosa,
né, que vivia aí, então, nessa região fronteiriça entre Brasil, Venezuela e Guiana, e que sofreu, então, todo um processo de deslocamento dos seus territórios, de invasão, né, e de expulsão também dos seus territórios, muito por conta também de interesses, né, mercantilistas e até mesmo por a instalação ali agropecuária, né, muitos do território do povo indígena dessa tríplice fronteira, ela foi invadida, né, ao longo aí do século, do processo colonial. Então, o povo macuxi também sofreu esses deslocamentos forçados, né, e uma redução da sua população, né, do seu grupo étnico. Mas, recentemente, vamos dizer assim, mas a partir aí de 1988, com a Constituição Federal e com o reconhecimento, então, dos direitos dos povos indígenas, o povo macuxi começou a se fortalecer e a mobilizar também, a se mobilizar, né, e articular com outras lideranças indígenas para a retomada do seu território e para efetivação, né, do reconhecimento ali do seu pertencimento étnico e também a questão das suas terras. Então, a gente tem hoje, né, ainda a presença do povo macuxi predominantemente nessa região de Roraima, e também nessa região fronteiriça aí do Brasil, mas a gente tem, né, muitas referências de povos macuxi em outras regiões. Tem aí, né, na figura da Júlia do Rico, que ela, né, hoje ela se né, identifica como Trudruá do Rico, professora, pesquisadora, né, e o povo macuxi, toda essa força e essa uma crescente movimentação dessas referências indígenas aí, né, divulgando a sua cultura, a sua história e aí a sua literatura também, que a gente consegue ver um pouquinho dessa cultura e dessa tradição aí materializada na narrativa do Caçador e o Curupira. Muito bom, Patrícia. Eu gostaria de te pedir também para você falar um pouquinho sobre os grafismos, porque lá na sua tese você conta para gente que os indígenas, né, da cultura macuxi, da etnia macuxi, eles utilizam um grafismo no corpo e em várias produções deles que tem uma relação muito grande com o Jamachim. Eu não sei se eu estou falando corretamente, mas explica melhor para a gente essa situação aí. Então, os trançados, né? Vou ver se eu consigo, talvez não consiga mostrar muito bem aqui, mas a gente tem aqui na representação da ilustração do Maurício Negro, que está em tom de verde, mas a gente tem aqui, né, a figura do caçador, e nas costas dele a gente tem um cesto. E quando a gente vê esse trançado do cesto, né, essa arte indígena também, que é uma das manifestações artísticas, né, é a questão da arte aqui, do artesanato, da confecção dos cestos, os grafismos. Então, há uma correspondência desses traçados do grafismo no corpo, né, do indígena, no braço, né, e na parte do corpo dele, que corresponde também a esses trançados dos cestos, né? Só que, de um modo geral, os grafismos, eles fazem referência ao universo indígena, à cultura indígena, ou eles estão, de certa forma, representando ali, por exemplo, os desenhos do casco da tartaruga, ou da pele da onça, né, o tronco da árvore, que tem todos aqueles veios, todos aqueles desenhos do tronco da árvore. Então, você observa muitos dos traçados dos grafismos correspondentes a algum elemento da natureza, que seja da flora, da fauna. Então, assim, né, para a gente conseguir identificar e interpretar esses grafismos, somente se a gente tivesse acesso a quem fez, porque não tem um padrão,
né, de referências ali em que eles utilizam, porque vai muito dessa arte de quem produz, de quem vai delinear, se há um grafismo que vem ali na sua forma dos trançados de uma cesta, ou se é o grafismo que vai no rosto, que vai no corpo, né? A gente sabe que determinados grafismos são utilizados, são confeccionados ali, porque vai ter uma celebração, vai ter um ritual, vai ter uma cerimônia, então aquele determinado grafismo corresponde àquela cerimônia, corresponde àquele ritual. Muitos também, às vezes, é como se fosse aquela representação, né, para a guerra, para mostrar ali a bravura, né, de um caçador indígena, muitos também como proteção. Então, se você vai caçar, se você vai pescar, tem toda uma preparação antes desse processo. Então, às vezes, é até dias antes em que esse caçador ele precisa se preparar tanto na alimentação quanto na sua, né, na sua ligação, na sua sintonia espiritual, né, na sua proteção. E então esses grafismos vão corresponder a este momento em que ele vai se preparar para aquela atividade, para aquela prática. E aí a gente tem, na coletânea, a gente tem ali na abertura de cada narrativa, determinados grafismos correspondendo a uma etnia. E aí a gente observa que isso muito se assemelha aos trançados da cestaria também, que poderia ser uma das correspondências. Muito bom, Patrícia. Deu uma aula para a gente aqui sobre grafismo, né? Agora, toda vez que eu olhar alguns daqueles grafismos, alguns daqueles desenhos, né, que os indígenas eles produzem daquela arte, eu vou tentar ficar ali imaginando a que se refere aqueles símbolos, toda aquela arte de pintura do rosto, do corpo, né? E me diga uma coisa, Patrícia, para a gente encerrar hoje a nossa conversa, passou muito rápido o tempo, né? Já estamos quase finalizando aqui. Veja bem, eu vou fazer aqui uma provocação para você, e você agora, como uma pesquisadora, doutora, né, que fez aí suas leituras, seus estudos sobre as literaturas produzidas, né, por diferentes etnias indígenas, vamos imaginar que eu sou uma professora e eu quero trabalhar literatura indígena porque na minha escola vai haver um projeto e eu resolvi trabalhar com literatura indígena. Aí eu vou lá na internet, encontro uma narrativa sobre o Curupira. E essa narrativa é uma narrativa que fala do Curupira e tal, que o Curupira protege as matas. Eu vou lá, encontro o desenho do Curupira, coloco minhas crianças para pintar, faço a leitura daquele texto e fico feliz da vida, porque eu falo assim, pronto, trabalhei um projeto lindo com os meus alunos sobre literatura indígena e os meus alunos agora sabem que o Curupira faz parte da cultura indígena. O que você considera aí, nesse meu relato dessa professora, que essa professora ela poderia fazer de diferente para tentar mostrar para os professores como que diferentes etnias produzem narrativas sobre o Curupira em perspectivas distintas. Porque o fato de a gente encontrar na internet uma única narrativa sobre o Curupira, de repente, padroniza tudo aquilo que a gente sabe sobre os Curupiras, né, ou sobre as narrativas sobre os Curupiras, e me parece que lá na sua tese de doutorado você fala um pouco sobre isso. Você explica que cada etnia faz uma leitura diferente e tem uma percepção diferente sobre esse assunto. Me conta aí. Sim, então, eu acho assim que o que é interessante, né, é que em tempos assim remotos,
nós não tínhamos tantas referências, né, de escritores indígenas para nos ensinar como a gente olhar para esse universo, para a cultura indígena, né, e para as histórias dos povos indígenas. Então, a gente acho que tinha falta de materiais e de referências até para nortear um pouco a prática da gente em sala de aula. Hoje, a gente tem aí, né, felizmente, um crescimento de escritores indígenas, né? Opa, só um minutinho. Publicando. Só um minutinho, Patrícia. Oi, Patrícia. Volta. A cultura Ei. do seu povo. Olá. Olá, Patrícia. Nós temos os materiais na internet. Ei, Patrícia, volta aí um pouquinho. Voltamos? Voltamos? Isso, deu uma travadinha aqui. Então, vamos voltar. Retoma para a gente daquela parte onde você fala assim, felizmente nós temos um crescimento. Vamos lá. Nós temos um crescimento aí de produções, né, de materiais sobre literatura indígena, e nós temos materiais, então nós temos, né, as publicações, nós temos os escritores, né, indígenas aí no YouTube, no Instagram, desenvolvendo muitas atividades e palestras. Então hoje nós temos um rico material que pode nos ajudar a organizar melhor essa forma de trabalhar com a literatura indígena. Então, quando a gente, né, encontra que seja uma narrativa, um conto, né, indígena, a primeira coisa que a gente tem que buscar é conhecer um pouco de que povo, né? Essa narrativa, ela é representativa de que povo? Que povo é esse, né? Onde vivia esse povo originalmente e hoje? Onde vive esse povo, né? Como que é? Então, todo esse percurso que a gente delineou, né, no terceiro capítulo aí, de pensar em formas de abordar, né, de maneira ética e responsável, ele vai nos ajudar muito a trabalhar em sala de aula com esses textos, com essa literatura indígena, porque não é somente o texto, né? Nós temos ali muitos elementos que fazem referência ao contexto histórico, cultural desses povos indígenas. Eles estão ali mostrando, né, a sua arte literária, mas também eles trazem para a gente as suas outras manifestações artísticas, as suas histórias, as suas culturas, e para que a gente possa entender, né, como a entidade mítica do Curupira, para o povo Macuxi, ela é vista de uma forma, ela é compreendida de uma forma, fazendo parte do universo, né, do povo Macuxi. E aí, quando a gente vai para um outro povo, pensar, né, de que maneira esse povo, por exemplo, o povo ticuna da Amazônia, eles entendem, eles veem essa entidade mítica Curupira de uma forma um pouco diferente. E assim a gente tem também com outros seres, né? Os encantados ou os seres míticos, como a representação da onça pintada, que para determinados povos ela é a protetora, ela é a guardiã, e para outros povos ela é temida, ela é uma ameaça. Então, a gente tem que tentar entender que para a gente conseguir acessar um pouco e compreender as narrativas, né, os textos literários indígenas, a gente precisa ir um pouquinho além da história e da cultura daquele povo. É isso. É um eterno aprender. É isso aí. E foi muito interessante, por exemplo, porque essa narrativa que você trouxe, né, da etnia Macuxi, ela destaca o uso do chamachim, que você mesmo contou para a gente, que é um cesto com uma construção, a maneira de elaborar, de produzir esse cesto, ela é bem específica e própria dos ensinamentos da cultura Macuxi, né? Então, de repente, outra narrativa sobre o Curupira, de outra etnia, vai aparecer algum outro elemento daquela cultura, e não vai aparecer o elemento sexto dentro daquela narrativa, né? E Jamachim é como é chamado, então, esse cesto para os povos Macuxi, mas para outros povos,
o cesto, que também é usado de diferentes formas e tamanhos, vai ter outro nome, né? Muito ligado também à língua daquele povo indígena. Então, para cada etnia, a gente vai ter, né? E para o povo Macuxi, nessa narrativa, a gente viu que o Curupira foi que fez o primeiro jabachim e que entregou ao homem. Para uma outra etnia, a gente vai ter uma outra história da origem dos cestos, da forma como ele surge, né? Assim como a gente tem em muitas etnias as histórias de origem, então também tem uma história de origem dos cestos, que vai ter um outro nome correspondente a uma outra etnia. Perfeito. E a gente também tem uma coisa que eu achei bem interessante, é o fato de essa narrativa, ela destacar o ato de caçar, né? A caça não apenas como uma atividade apenas para alimentação e subsistência em si, mas o ato de caçar como uma arte dentro dessa cultura, né? É uma arte. Esse jovem, ele não tinha esses conhecimentos e ele foi ensinado por um velho sábio que depois a gente descobriu que era, né? No final da narrativa a gente descobre que ele era o Curupira, que é quem tem toda essa sabedoria de ir em busca do animal, de saber o momento certo, de fazer ali todos os procedimentos de caça, né? E de levar essa caça para a família como uma forma de celebração também, né? Porque para esse indígena que foi lá caçar, para esse jovem, chegar em casa com a caça é, de alguma maneira, celebrar essa conquista, né? É mostrar que... É um processo ritualístico. Isso. E não só para o povo Macuxi, mas para muitas etnias, todo esse processo, né, da caça, da pesca, aquilo que você vai extrair ali da natureza para, né, a sobrevivência, para você, né, se alimentar e para a sua subsistência, é todo a partir de um processo ritualístico de muito respeito, né, porque você adentrar a mata e você acessar, então, e você vai abater esses animais. Então, o ensinamento ali passado, né, do Curupira por meio ali desse sábio ancião é justamente esse, que não se deve caçar e pescar por diversão, que isso não é um entretenimento, isso é para sua sobrevivência. E é uma outra vida ali, né, que na verdade essa vida ela vai se doar para alimentar os seus, né, a sua comunidade. Então, tem esse processo também, que tem que ser com muito respeito. Por isso que há todo esse processo, né, ritualístico ali. Excelente. Acho que, novamente, a Patrícia deu uma travadinha, Patrícia. Travei? Estou aqui. Não, mas agora eu acho que nós não perdemos uma informação, não. Foi no finalzinho da sua fala que travou. Bom, então, eu penso que nós estamos chegando ao fim hoje da nossa conversa. Eu gostaria muito que você retornasse em outros momentos para a gente falar um pouquinho mais sobre as outras narrativas, porque você explicou para a gente que você analisou 4, né? E hoje você falou sobre uma, que é a do Curupira, e aí nós temos outras 3 ainda para a gente descobrir e para você contar para a gente o que você descobriu sobre essas narrativas, tá certo? Com certeza, será um prazer. Bom, então acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a Patrícia, agradecer o Highlander, agradecer a Beth e agradecer ao Luiz Guilherme, que está aí nos bastidores, nos auxiliando para fazer toda essa tecnologia funcionar aqui, para a gente conseguir conversar e depois vamos... O Luiz ele vai postar lá no canal Na Palma da Mão para que vocês possam ter acesso em Libras, né, de toda essa informação que está sendo produzida aí nas teses de doutorado que estão sendo defendidas pelo programa de pós-graduação em letras.
Então, mais uma vez, obrigada a todos. E aguardem que em breve vai ser postado lá no nosso canal, tá certo? Um abraço para todos, boa noite e tchau, tchau. Tchau.